Boa tarde também a todos que estão nos acompanhando hoje, nessa segunda-feira, né? 15 de julho, a gente já está na metade do mês, mas vamos trazer aqui mais informações do líder em credibilidade também na internet, que é o portaldia.com. A gente começa os destaques do Portal Dia, Valbert, falando, infelizmente, de uma morte que aconteceu no povoado Coroatá, na zona rural de Altos, em torno de 40 quilômetros de Teresina. Um homem identificado como Edmilson Silva, de 44 anos, foi morto a disparos de arma de fogo numa estrada vicinal do povoado Coroatá. De acordo com as informações, Valbert, que a gente apurou do portaldia.com, ele estava, nesse exato momento que ele foi alvejado por esses disparos, na companhia da esposa. Ele estava em uma motocicleta, né, transitando pelo povoado Coroatá, quando a companheira dele estava na garupa, porém ela não foi ferida pelos disparos, mas sofreu alguns ferimentos, né, algumas escoriações. De acordo ainda com as informações, Valbert, eles estavam indo para um evento familiar ali na região da zona rural de Altos, quando então eles foram atacados por meliantes armados. Infelizmente, Edmilson foi morto com os disparos de arma de fogo e a companheira dele ficou então ferida. Outras informações que o Portal Dia também apurou é que nesse momento que aconteceu esse crime, ele não foi levado nada, nem do Edmilson, tão somente também da companheira dele, ou seja, estavam se suspeitando na questão de um latrocínio, mas como então não foi levado nada do casal, está suspeitando mesmo na questão de um homicídio planejado, ali arquitetado nessa estrada vicinal. A equipe do portaldia.com entrou em contato com a Delegacia de Polícia Civil da cidade de Altos, através do delegado André Moreno, mas só que ele informou que por conta das investigações estarem em andamento, não era possível dar mais informações. E nesse caso, a Polícia Civil do Piauí continua as investigações, Valbert. Desse jeito, dessa forma e dessa maneira. Gente, só lembrando para vocês aí que é zona rural de Altos, porque tem também um outro povoado aqui com o mesmo nome em direção a José de Freitas, mas essa ocorrência é do município de Altos, zona rural de Altos, de tal forma aí que até o delegado André Moreno está respondendo agora ali pelaquela região. Meu amigo Ezequiel, vai. Exatamente. O próximo destaque, Valbert, que nós temos aqui do portaldia.com é que a gente tomou conhecimento no final de semana de algo trágico, né, que aconteceu nos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump, ele sofreu um atentado enquanto ele estava em um comício no estado da Pensilvânia. Foram ouvidos alguns tiros e depois que ele se levantou, foi percebido que ele estava com um pouco de sangue na orelha, né? Ali nesse evento que ele estava falando com seus eleitores, ele, que é pré-candidato a presidente novamente dos Estados Unidos, acabou sofrendo esse atentado, né? Estava ali, como ele já foi presidente, ele possui um serviço secreto à disposição dele, a CIA e outras entidades, e acabaram então naquele momento conseguindo neutralizar o atirador. Mas sobre esse assunto, Valbert, é um caso triste que aconteceu no sul do Piauí. Um professor da rede pública de ensino da cidade de Picos acabou sendo afastado da sua função em razão de que ele utilizou das suas redes sociais para fazer uma postagem irônica sobre esse atentado, infelizmente atentado ao ex-presidente Donald Trump. E nesse caso ele fez um comentário ridículo, né, falando que a galera pior de mira que eu já vi na vida é a galera da esquerda, ou seja, ele ridicularizou a questão desse atentado que aconteceu com o ex-presidente Donald Trump, e em razão disso, a Prefeitura Municipal de Picos resolveu montar, né, um procedimento administrativo para afastar esse professor das suas funções por conta então desse comentário infeliz que ele acabou realizando através das suas redes sociais, né, Valbert? Então a gente observa essa questão que foi um atentado sério, um atentado à vida, não somente as entidades, autoridades do Brasil que também se manifestaram por conta desse atentado, mas também de todo mundo, porque é algo incomum de se acontecer durante um comício, o ex-presidente dos Estados Unidos sofrer esse tipo de atentado. No caso aqui, trazendo para o Piauí, um professor da rede de ensino público da cidade de Picos acabou fazendo esses comentários, né, ridicularizando essa cena que a gente observou no final de semana, Valbert. E Ezequiel, depois de toda a repercussão aí, o professor até apagou o vídeo das redes sociais dele e fez um outro vídeo pedindo desculpas, que aquela não era a intenção, e que quando ele gravou o vídeo ainda não tinha notícia de que havia uma pessoa sido morta, né? Não tinha saído ainda a notícia. Só que independente da situação, gente,
Eu abri o programa falando do cuidado com as palavras, de quem você vai falar, o que você vai falar. E assim, um professor agir dessa forma é ainda uma situação mais delicada. Ele tem lá as opiniões, tem os sentimentos, tem os direitos dele, tem a visão dele política ou não, mas muito cuidado, porque não é esse tipo de atitude que é daquela forma que a gente espera de um professor em si. Ezequiel. Exatamente, Valbert. Dessa forma, né? Então, as autoridades que estavam presenciando ali aquele comício conseguiram neutralizar o atirador, que infelizmente veio resposta imediata, não foi isso? Isso, foi resposta imediata, até porque a segurança estava bem reforçada em razão disso, como eu falei, Valbert. Ele possui um serviço secreto à disposição dele e também outros policiais da sua segurança particular e rapidamente neutralizaram esse atirador, que veio a falecer. Outra pessoa também morreu durante o comício e uma segunda pessoa que nós temos também de informações. Bombeiro civil morreu. No portal dia.com, exatamente, que está ferida. Donald Trump, até o presente momento, segundo as últimas informações, passa bem, apesar do susto que aconteceu. E, infelizmente, né, Valbert, esse caso desse professor na cidade de Picos ter feito esses comentários ridículos, né, em razão do que aconteceu com esse presidente Donald Trump nesse final de semana. Agora, o serviço secreto, Ezequiel, apesar dele ter dado uma resposta imediata mesmo, foi questão de segundos. Eu fico me perguntando por que não conseguiram evitar que esse indivíduo subisse naquele devido lugar para poder atirar no presidente. Eu fico me perguntando, né? Enfim, vamos aguardar. Eu não sei, meu Deus do céu, será se ele subiu antes das pessoas estarem se instalando ali para o comício? Porque com a resposta que o serviço secreto deu, eu fico pensando que era para ter evitado ele ter ido para aquele local, mas vamos aguardar aí. Esses questionamentos, né, Valbert? Até porque era um evento que tinha muitas pessoas, né? E em razão disso, claro, há aquelas pessoas que estariam, claro, ali em razão desse comício de Donald Trump no estado da Pensilvânia, mas também há pessoas que possam querer fazer outras coisas que não seriam propriamente estar lá naquele comício. Mas aí a gente observou que o serviço secreto dos Estados Unidos agiram de forma imediata após ouvirem os tiros. Donald Trump também, graças a Deus, então não saiu gravemente ferido, teve ali algumas pequenas escoriações, mas uma tragédia maior poderia ter sido acontecido, e isso é o que a polícia dos Estados Unidos vai solucionar, né, Valbert? Vai investigar para saber como ele teve acesso àquele local e ter feito esse atentado contra Donald Trump lá no estado da Pensilvânia. Ezequiel, o MC da Leste. O MC da Leste, ele estava em ascensão na carreira dele no funk, e ele foi fazer um show em São Paulo, e ele foi alvejado no palco, ali mesmo ele morreu, em ações dessa natureza aí. Alguém de um prédio distante, enfim, um sniper possivelmente, porque ele foi preciso, ele tirou a vida do MC da Leste, dessa forma aí, desse atentado ao ex-presidente dos Estados Unidos, né? Ele que era um cantor que estava em ascensão, não me lembro o ano, acho que 2013, tá aqui. Naquele sábado, dia 6 de julho de 2013, ele chegou lá no conjunto San Martín, no bairro São Marcos, em Campinas, para fazer a primeira de suas 4 apresentações na mesma noite. O artista estava animado e o clima entre os membros da equipe era ótimo e não havia motivo para preocupação. Mas em pouco tempo, da Leste estaria sendo colocado dentro de um carro em direção ao hospital onde sairia sem vida. Em 2013, esse atentado contra o MC da Leste, que infelizmente ele não teve a mesma sorte que o ex-presidente dos Estados Unidos teve. E a polícia ainda hoje investiga esse caso, não se chegou nem a culpados e nem inocentes. 13, já fazem o quê? 11 anos. Nos Estados Unidos aí a resposta foi imediata, né, Ezequiel? Muito obrigado, viu, Ezequiel? Ok, e para essas outras informações, Valbert, é só acessar, né, o líder em credibilidade na internet, que é o portaldia.com.